Nesta quinta-feira, como de costume, estamos aqui para anunciar a palavra de Deus. E hoje nós convidamos João Varela. João Varela, companheiro, que já colaborou muito ali na obra na Bolívia, me acompanhando ali no evangelismo, trazendo a palavra. Não foi uma nem duas, mas várias vezes. Ele me acompanhou até Bolívia para ajudar a obra ali com os irmãos de Porto Soares. Então, hoje, queremos convidar João para trazer a palavra ao toque do dia. O que o Senhor tem colocado no seu coração para transmitir e ficar gravado aqui no toque do dia. E, assim, queremos deixar João com toda essa liberdade para manifestar a vontade de Deus, a palavra de Deus nessa noite. Tá bom? Então vamos convidar João. João Varela, por favor, chega aqui. Boa noite, irmãos. Realmente é uma grande satisfação, é uma bênção do Senhor estar aqui diante dos irmãos. Esse convite que o irmão Marquinhos nos fez, puxa, fiquei maravilhado, fiquei encantado, e nos traz uma grande responsabilidade, porque nós estamos diante da palavra de Deus, né? Sabemos que a palavra de Deus é vida, ela transforma, ela não volta vazia, nunca vai voltar vazia. E como homem nós temos esse privilégio, aqueles que foram remidos pelo Senhor, pelo sangue do Senhor, Senhor da glória, ele nos dá esse privilégio de lermos a palavra e de propagar ela. E essa noite o Senhor me deu essa oportunidade, essa graça de estar aqui diante dos irmãos. E eu gostaria de começar. Nós já oramos aqui, creio que os irmãos também têm sentimento de oração, devem ter orado antes. E nós oramos aqui, irmão Marquinhos dirigiu a oração para esse momento. E essa mensagem, ela nasceu quando eu fiquei ali no hospital, internado, no dia 30 de outubro, e outubro tem 31 dias, então eu fiquei do dia 30 de outubro até dia 10 de novembro, 12 dias ali, e eu fiquei sabendo que os irmãos estavam orando por mim, os irmãos todos. Marquinhos passava ali essa informação ali para meu genro, Marcelo, e isso me deixou muito feliz, me ajudou muito, minha recuperação. A oração é algo, a nossa comunicação com Deus é extraordinária, principalmente quando nós oramos pelos outros, né? Até porque isso nos faz lembrar que Jó, quando orou pelos amigos deles, aqueles que vieram, que não conseguiram ajudá-lo, ou tentar ajudá-lo, e Jó orou por eles, Deus foi em contra aqueles amigos para mostrar a eles juízos, da qual eles não falaram como deveriam a Jó, do que Deus representava, da situação. E quando Jó orou, Deus permitiu que aqueles amigos tivessem a vida deles ali no seu percurso. Então, depois que eu saí do hospital, eu meditando essas palavras aqui, eu cheguei à conclusão que já havia chegado lá no hospital. E eu achei na palavra de Deus essa mensagem, e gostaria muito, muito, muito de compartilhar com os irmãos. E orei ao Senhor para que esse objetivo seja alcançado, porque me ajudou muito e tem me ajudado no dia a dia da minha vida. E um dos sentimentos que mais nos acomete, principalmente nos dias de hoje, é a indignação, né? Ou injustiça. Se nós formos na mídia ou nas informações da internet, qualquer informação ou qualquer algo que nós olhamos, vemos, nós ficamos indignados. E nós vemos a injustiça também como companheira dessa indignação. E aí nasce essa mensagem, essa questão de indignação ou injustiça. E a palavra de Deus nos dá preceitos sobre este comportamento. Se nós formos buscar essa palavra de indignação, nós achamos na palavra de Deus, porque lá é nosso manual, é onde nós
nós recorremos a todas as nossas questões, né? Tem uma questão, é recorrer à palavra de Deus, ela está lá, não tem como alguém dizer, não achei, né? E nós vamos achar no Salmo 37, Salmos 37, versículo 1 a 8. Essa palavra, ela começa assim, não te indignes. Se você olhar lá, Salmo 37, versículo 1, diz assim, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja. Olha que palavra impressionante. Então ele fala que nós não devemos ficar indignados em ter inveja, e a inveja é um sentimento que nós negamos. Ninguém quer falar só invejoso. Não, é um sentimento terrível. Mas se o Senhor está falando, é porque da indignação nasce a inveja, né? E aí nós podemos dizer, nós não somos invejosos, mas se nós indignamos, há uma possibilidade da inveja ser companheira dessa situação. Então ele diz assim, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Então, se nós lermos 37, nós vamos ainda ver, confia no Senhor e faz o bem. Então, nós vemos aí essa questão importante. Confia no Senhor e faz o bem. Esse é o nosso comportamento primordial. Essa é fazer a nossa parte, né? E se nós pensarmos na palavra indignação, nós vamos lá para a parábola do filho pródigo, quando ele voltou para casa, né? Quando ele voltou para casa, seu pai estava de braço aberto esperando ele. E seu pai foi no encontro dele. Isso é algo tremendamente maravilhoso, o nosso Deus ele é um Deus de amor e ele está de braços abertos para nós. Quando nós o buscamos de todo o nosso coração, quando nós nos arrependermos. Mas algo aconteceu ali com seu filho mais velho, aquele que estava no campo. A Bíblia fala ali, ele estava no campo, né? Quando ele retorna do campo, e aí é bem claro quando ele diz, no versículo 28 de Lucas 15, versículo 28, ele diz assim, e ele se indignou, o filho mais velho se indignou, porque o filho mais novo havia deixado a casa, deixado seu trabalho, deixado todas as suas obrigações, e foi para o mundo usando todos os recursos que não lhe pertenciam, mas ele achava que por direito era dele, a herança de seu pai, e seu pai deu, mesmo em vida, deu para ele. Mas aí ele voltou vivo. Essa representação do retorno é o que Deus quer de nós, que nós retornemos sempre para ele. Aqueles irmãos que já foram embora, que se afastaram, que não estão no caminho do Senhor, nós temos de que lembrar em oração para que ele retorne ao Senhor, porque o Pai está de braço aberto esperando. E ali no versículo 28 de Lucas 15 diz, ele se indignou e não queria entrar. Ele não queria entrar, não queria participar daquela alegria do Pai. E diz que saindo, porém, o pai sai de novo e vai conversar com o filho mais velho. É encantador isso. Ele busca o filho mais novo, espera ele ali, e também sai em busca do filho mais velho. O pai está sempre, constantemente, nos ajudando, nos melhorando. E diz a palavra que procurava conciliá-lo. É isso que Deus quer de a gente. Nos conciliar, uma só igreja, uma só fé, um só Senhor, um só Salvador. Nós somos irmãos em Cristo. Todos nós fomos salvos pela graça e misericórdia de Cristo, né? Há uma igreja universal, essa igreja que ficaremos para sempre na eternidade, morando juntos, vivendo juntos, louvando juntos e glorificando juntos ao Senhor, junto com os anjos. Então, nós já podemos desfrutar isso hoje, a nossa vida, o tempo todo. Se nós esquecermos desse olhar para o trono da graça e nós olharmos só para as coisas que estão presentes, nós esquecemos dessas graça imerecida que o Senhor tem nos dado. E é por isso que nós vamos hoje falar sobre a parábola dos trabalhadores na vinha. Ela está lá no livro de Mateus, capítulo 20. Eu queria ler aqui, eu quero ler. Mateus, capítulo 20, do versículo 1 ao 16. Parece que é longa, mas ela é bem sucinta, é bem explicativa, apesar de nós, no começo, não entender, começar a fazer
relacionamento de quem deveria ganhar mais, quem deveria ganhar menos, por que um ganhou e não. Então, vamos ler a parábola para nós termos como resolver esse problema da indignação e não cair naquela questão da injustiça e também do ciúme, tá? Ou da inveja, que é o sentimento mais difícil, complicado, que nós não conseguimos manejar. Então, nós vamos aprender aqui nessa parábola. Vou colocar meu óculos aqui. Ainda tento ler sem óculos, mas às vezes eu leio, mas aqui ficou melhor. Então, vou ler a parábola do capítulo 20 de Mateus. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Então, nós vemos aqui um primeiro grupo de trabalhadores que dito. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez perto da hora 6ª e da hora 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estiveste aqui desocupados o dia todo? Veja bem, existe um último grupo, que o primeiro foi chamado às 6 da manhã, né? E o último grupo às 5 da tarde, e o trabalho terminava às 6 da tarde. Então, nós vemos aí que esse último grupo já estava quase a 1 hora para acabar a atividade. E o Senhor diz assim: por que estivesse aqui desocupado o dia todo? O dia todo. Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Né? Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até aos primeiros. É aí que começa o impacto no nosso pensamento, né? A gente sempre acha que primeiro é primeiro, mas aqui o paradoxo da palavra de Deus e da sua atitude é totalmente inverso aos nossos pensamentos. Né? Vindo hoje da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram, veja bem essa palavra, pensaram, né? Nosso pensamento, ele que age, ele que faz toda essa construção interna para que as nossas atitudes venham a florescer através dos nossos membros, às vezes, ou mesmo nosso pensamento. Pensaram que receberiam mais, veja bem. Porém, também estes receberam 1 denário cada um. Olha a decepção, imagina. Imagina eu, você, qualquer um de nós, numa situação dessa, com certeza nós poderíamos pensar da mesma forma. Mas, tendo recebido, aí começa o problema. Murmuraram contra o dono da casa. Veja bem, murmuraram contra o dono da casa. Contra quem? Com aquele que de manhã, de madrugada, saiu e foi lá alistar ele para um trabalho da qual eles já estavam desde madrugada esperando. Veja bem, então aqueles trabalhadores, e até hoje lá no Oriente Médio, existem uns locais lá em que eles ficam esperando os proprietários das terras lá, eles ficam lá, vem a van vem e pega uma parte deles e leva, alguns não são, porque são muitos. Então, esse era o ambiente na época, eles ficavam na praça, eles precisavam alimentar suas famílias, e aí vinha o proprietário de uma terra, um proprietário rico, né, e podia contratá-los, e se não contratasse, ele ficava ali certamente sem auxílio para sua família, ou com fome, então estão desde madrugada. Então, eles murmuram contra o dono daquele que de manhã cedo eles haviam esquecido. Isso me lembra também o primeiro amor, né? Nós esquecemos o primeiro amor. É algo que eu aprendi muito com o pai do Marquinhos, o Paulo Campos. Ele falava muito sobre isso, vocês devem lembrar, sobre esse primeiro amor.
né? Então, nós vemos aqui murmurar contra o dono da casa, dizendo, estes últimos trabalharam apenas 1 hora. É verdade, eles trabalharam das 5 às 6 horas. Contudo, os igualaste a nós. Eles estão julgando as atitudes daquele que o contratou. Tá? E isso me faz lembrar também quando o primeiro emprego. O primeiro emprego você está desejando, você precisa trabalhar, e aí vem o emprego, você acorda cedo, põe sua melhor roupa, faz sua barba. Falando como homem, né? A mulher se pinta, arruma seu cabelo, e aí vai feliz. Mas passa um ano, ou mesmo 3 meses, 5 meses, um ano, já não é mais, esquece daquele tempo de aflição, de angústia, de ansiedade em que foi chamado para trabalhar. Então, veja bem, a parábola em si já está trazendo esses ensinos pessoais para nós no nosso tempo. E ele continua, os igualaste a nós que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário respondendo, disse a um deles, amigo, não te faço injustiça. Ele chama de amigo, mesmo sendo confrontado nessa situação, porque o amigo não falaria assim com outro amigo, mas esse proprietário da qual o Senhor Jesus Cristo está nos informando através da parábola, nos ensinando as coisas espirituais, comparando com as coisas culturais, comparando com as coisas materiais, para que nós entendamos as coisas espirituais. Por isso Jesus dá a parábola, né? E também como um juízo, porque se for lá em Isaías, nós vamos descobrir que a parábola ela foi falada para aqueles que se ouvissem não entendessem, e aqueles que viram não iriam ver, né? Então, a parábola, quando ele falava em parábola, ele já estava colocando um juízo, porque tinha uns que estavam já com o coração endurecido e não iam entender mesmo. Então, para nós entendermos a parábola do Senhor, nós temos que ter o coração mesmo aberto. Porque se endurecesse o coração, nós não vamos entender a parábola. Ela já é, para quem já estudou ou foi comentar sobre a parábola, ela traz a informação para a gente. Então ele diz ainda, mas o proprietário respondendo disse a um deles, amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma-te o que é teu e vai-te. Pois, olha, veja bem essa palavra. Pois quero dar, ele, veja bem, quem é o detento de todas as coisas. Pois quero dar a este último tanto quanto a ti. E ele continua ainda dizendo, porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Nós vemos o Senhor aqui mostrando o reino de Deus e mostrando a glória da sua majestade e o que lhe pertence. E ele dá conforme a quantidade para quem ele quiser. Não podemos pensar, um irmão recebeu mais, o irmão recebeu menos, meu vizinho está melhor que eu, esse aí está melhor no emprego, esse aqui não... É a vontade de Deus, né? Então, aqui nós vemos esse ensino para nós nas coisas espirituais e também nos traz nos dias de hoje. E ele continua, não me é lícito a fazer o que quero do que é meu? Ou são maus teus olhos? Porque essa palavra que vem agora é ela que resolve todo esse capítulo, toda essa parábola. Porque eu sou bom. Guarda essa palavra. Ele dizendo, porque eu sou bom. Veja bem, nós classificamos que nós somos bons, mas Jesus já disse que só o Pai é que é bom, né? Porque Ele é Senhor de tudo, Ele dá tudo, tudo que nós recebemos, tudo que nós temos, não foram, apesar de alguns se esforçaram, trabalharam muito, viveram uma vida exaustivamente, acordando cedo e deitando tarde, mas tudo é a suficiência de Deus, saúde, tudo bem. Então, nada nos pertence, né? E aí diz assim, e aí o Senhor faz uma declaração final dessa parábola que nos impacta muito. Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão últimos. Porque muitos, diz a palavra de Deus, muitos são chamados e poucos escolhidos. Então, nós vemos a questão de muitos serem os primeiros, né? Os últimos serão os primeiros serão os últimos. Se numa corrida você soltar os competidores, né? Os atletas, e aí, como é que o primeiro vai ser o último? E o último primeiro?
Porque se eu chego em primeiro, não pode, não tem como chegar em último. Como é que a gente resolve isso? Eles teriam que chegar todos juntos. Chegavam juntos, e assim o primeiro seria o último primeiro, e todos estariam ali recebendo a, a mesma, o mesmo troféu. Mas a questão também de primeiro e último são do trabalho no reino de Deus. Nós vemos que o reino de Deus são aqueles mártires, sofreram, foram decapitados. Nós vemos no livro de Hebreus, aqueles mártires da fé, Hebreus 11. E nós chegamos hoje, né? Eu estou com 56 anos, né? Fazer um cálculo, aqueles mártires que viveram lá, sofreram, e aí hoje temos mártires sofrendo ainda em alguns países. Ontem, ali no noticiário, de um pastor que foi sacrificado sua vida por levar a palavra lá num ambiente que não permite, né? Então, ainda até hoje. E nós estamos tendo o mesmo privilégio desse que partiu hoje, ontem, passado, vou partir amanhã por levar o evangelho de entrada no reino. Então, veja essa diferença de indignação, de ficar calculando quem é quem não tem, quem tem. E essa parábola, ela traz algumas observações que eu preparei aqui para colocar aqui para a gente dissolver bem ela. É claro que ela não vai exaurir tudo que Cristo está dizendo aqui, vai depender muito do nosso caminhar, de nossa vontade de aprender, descobrir mais, porque a palavra de Deus, ela jorra do ventre, ela tem vida. Se nós lemos daqui um ano, é outra mensagem, mas com os mesmos princípios. Então, nós vemos aqui essas equipes que foram selecionadas. A primeira turma, elas foram às 6 da manhã. 6 horas da manhã, o senhor foi lá, o Davinha, e contratou aqueles lá. Aí, quando foi 9 horas, ele contratou mais um grupo. Então, de 6 para 9 já é boa diferença, já é metade da manhã, né, praticamente. E quando é meio-dia, ele volta lá e contrata mais um grupo. E isso acontece no período da tarde mais 2 vezes, às 15 horas e depois às 17 horas. E o turno termina às 18 horas. Esse é o panorama em questão de horário, como que foi tratado esse contrato. Nós vamos trazer para a nossa realidade isso aí. Então, nós trazemos dentro desses parâmetros de horas, né? Vou calcular ali, né, pelo que a palavra de Deus nos traz. Agora, veja, os primeiros trabalharam, como eles dizem na parábola, exaustivamente embaixo do sol, né? E o Senhor combinou com ele um denário e receberam a mesma coisa que aqueles que trabalharam somente 1 hora. Nós vamos caminhar sobre essas informações. Então, a equipe das 6 horas da manhã foi contratada. Eles aceitaram alegremente, estão desempregados, eles estavam precisando, foram cedo lá procurar, eles precisavam, isso acontece até o dia de hoje. Eles aceitaram alegremente a oferta de um denário por um dia de trabalho. Entraram, né? Hoje eu utilizo as vans, né? Naquele tempo lá, eles foram e começaram a trabalhar, alegre, né? Pegando suas ferramentas, sua experiência, sua habilidade, foram para o campo trabalhar. Começaram o dia animados, eu imagino que é assim que é mesmo, entusiasmado, com uma extrema generosidade do proprietário. Poxa, ele me contratou, tinha muito lado para me concorrendo comigo, todas as mesmas habilidades que eu, ninguém melhor que eu. Claro, eu podia ser melhor que ele, mas ele me contratou, então estou feliz, estou alegre, e pega a ferramenta e vai lá para o campo. Isso que aconteceu com a primeira turma da primeira equipe, né? Agora, para a gente entender, o salário de um diarista, porque a parábola fala diarista, era bem menor do que o salário do empregado fixo ou um servo, tá? Nós vamos entender isso um pouquinho agora. Aquele servo doméstico. Então, o servo doméstico e aqueles que serviam a casa, ou mesmo aqueles que eram contratados fixos, o salário dele era muito mais que um diarista. Então, não vamos entender isso aí. E esses que eram fixos, eles recebiam 1 denário por dia.
Era estabelecido na época, tá? E o denário é uma moeda de prata que continha menos que 4 de prata, gramas de prata, né? E ela deriva do latim, que significa 10 jumentos, por isso que é chamado denário. Isso foi uma pesquisa que eu fiz, talvez os irmãos acham outras referências sobre denário, mas já sei me entender que um denário era um dia de trabalho de um funcionário fixo. Um diarista, ele não recebia essa mesma proporção, ele receberia menos, porque ele não tinha vínculo com o patrão, tá? Isso não é. E através de algumas pesquisas, o denário era um pagamento de um soldado romano. Então, no final do mês, ele tinha um bom soldo. Então, veja a generosidade do patrão, né, desse proprietário da vinha. Ele falou, vou te dar um denário, o que eu pago para os meus fixos lá. Eles podiam pensar que ia receber proporcional ao diarista, menos, mas não, vou pagar para você o que eu pago para os fixos. É por isso que eles estavam alegres. Certamente deveriam estar alegres, entusiasmados. O proprietário bom, generoso, e aí deve ter trabalhado com mais força ainda. Agora, os últimos trabalhadores, né? Os demais que foram chamados, eles foram chamados ao longo do dia, né, das 9, meio-dia, depois 15 horas, e nós vamos comparar aqui os primeiros trabalhadores das 6 com os últimos que foram contratados às 17 horas, que é às 5 da tarde. Lembrando que a atividade deles terminava às 18 horas. Então, esses últimos trabalhadores vamos pensar assim, por que será que eles ficaram o dia todo, e o proprietário da vinha contratava, e eles foram ficando. Por que será? Será que eles poderiam ser mais velhos? Tinha menos vitalidade? Talvez seja isso, né? Porque um proprietário vai contratar alguém, ele certamente um serviço braçal como o campo, ele olha os mais fortes, os mais jovens, né? Os mais que estão mais assim animados, né? E aí, agora esses trabalhadores últimos, estou falando deles últimos, talvez fossem mais velhos, mais fracos, ou menos qualificados, né? Para o trabalho duro no campo. Veja já a misericórdia, veja o quanto nós somos mal de comparar o primeiro, se fosse eu que tivesse trabalhado lá, fosse contratado às 6 da tarde, chegasse lá e visse aquele que trabalhou 1 hora, eu ia reclamar. Poxa, mas eles trabalharam menos que eu. Mas veja a misericórdia aqui já envolvendo a graça de Deus. Eles não iam ser contratados. Agora, por que o proprietário saiu várias vezes? Ele sabia da quantidade de trabalhadores. Ele, na primeira leva, ele poderia já levar a quantidade, mas eu imagino também, eu aprendi um pouco dessa parábola, que ela é extensa, tem mais coisa para nós aprendermos, de que ele da segunda leva em diante, já foi pela misericórdia, talvez ele nem precisasse. Mas como ele viu que deixou lá um grupo, ele voltou lá, 9 horas, deixou outro grupo, ele voltou lá, aí meio-dia foi lá de novo, às 3 horas foi lá de novo, e às 5 da tarde foi de novo, isso não foi às 18 horas porque acabou o turno, né? Talvez iria pegar mais um grupo lá. Mas a parábola nos revela isso, essa bondade, Deus é bom, essa misericórdia, e nós entendemos onde nós estamos, nós entendemos quem nós somos, o que nós recebemos, e como nós avaliamos isso. Como eu estou avaliando porque eu mereço, porque Deus está dando mais para os outros, porque ele merece mais que eu, e eu fico ressentido, ou isso ocorre em todos os setores, não só no nosso dia a dia, na igreja principalmente, onde nós vivemos, onde nós caminhamos, né? Então nós temos que ter muita cautela com essa questão de indignação e olhar com os olhos de Cristo. A palavra diz que nós temos a mente de Cristo, e a mente de Cristo é a sua palavra, é a sua vontade. Então, quando eu olho para a sua palavra, quando eu ando na sua vontade, eu consigo usufruir da mente de Cristo e poder usar essa mente de Cristo e poder acalmar meu espírito, minha alma, que está com turbilhão de ansiedade ou angústia.
E nós vemos ainda esses últimos trabalhadores, algo importante, eu fiz uma anotação aqui, eles foram persistentes, eles esperaram o dia todo, eles podiam ter lá para o meio-dia, falar, não dá mais não, 3 horas, quem vai contratar a gente? Não, eles ficaram o dia todo. Percebe isso na parábola? A perseverança, a paciência, não desistir, mesmo desanimado, mesmo as coisas estão difíceis, mesmo você não entendendo nada, mesmo você não está sendo escolhido por nada, por ninguém, ou mesmo você não está sendo ouvido, mas persevera, ande nos caminhos do Senhor, leva a palavra do Senhor, espera a hora. Gosto muito de Eclesiastes, que diz, há um tempo para cada coisa debaixo do céu. Esse é um dos versículos extraordinários que tem me ajudado muito a entender os momentos, as desilusões, qualquer outra coisa que a nossa situação humana nos favorece ou desfavorece. Então, eles esperaram o dia todo, né? Eles precisavam tanto do trabalho, talvez por isso não desistiram, né? Precisavam levar alimento para sua família, né? Certamente estavam desencorajados, né? Pensando que não teria como alimentar sua família. Então, nós temos aí esse processo de entendimento, já dá para a gente tirar uma ideia geral e perceber o quanto essa parábola nos revela essa posição, né? Lembra da mãe dos discípulos, que põe meu filho lado esquerdo, lado direito, os discípulos estavam nessa conjuntura, né? Eu quero ficar aqui, e o Senhor contou essa parábola no meio de toda essa estrutura, se nós lemos antes e anterior a esse capítulo. E assim mesmo, infelizmente, naquele momento ainda não entenderam se vai ler lá mais para frente. Mas o Senhor é longânimo, é bondoso e tem ensinado. E eu queria... tem 4 situações aqui que é importante nós pensarmos sobre essa parábola. Que para nossa ações pessoais, né, no nosso dia a dia. Tá? Comentei na parte espiritual que a mais importante da parábola é mostrar o reino de Deus, da qual ele está revelado, ele está permitindo que pecadores como nós entremos nesse reino, nós não merecíamos nada. Quando ele fala, vocês estão desocupados, não são o desordeiro, não são pessoas que não querem trabalhar, não, eles querem trabalhar, estavam lá esperando, estão desocupados, ou seja, não estão servindo de utilidade para aquele senhor da vinha. E estar desocupado é isso, né? Tem muitos são escolhidos, né? Poucos são escolhidos. E nós vemos que o caminho é largo, espaçoso, tem muitos desocupados, mas são poucos escolhidos, são poucos que estão servindo o Senhor, são poucos que estão levando sua mensagem, são poucos que estão se alimentando, orando com os irmãos, desejando ver o irmão bem, sofrendo com outro irmão, chorando com outro irmão. Então, isso é o que Deus requer de nós, essa estrutura de ação, né? Então, algumas observações importantes. Primeiro, pare de comparar com outras pessoas. Talvez está falando que eu estou falando para quem está ouvindo, mas estou falando para mim mesmo. Parem de comparar com outras pessoas. Quando eu comparo com outras pessoas, eu vou me ver, depende, né? Normalmente você vai comparar, você não gosta de comparar com o que está menos, você compara com o que está acima. E aí você começa a se questionar, e aí que entra a indignação, e é perigoso, porque a indignação gera a inveja. E a inveja é o sentimento que nós negamos, mas Deus sabe. Por isso que nós devemos confessar os nossos pecados, né? Diante do Senhor, se humilhar, né? Como nós vemos muitos homens de Deus, servos corajosos, mas que na hora que eles confessavam os pecados, eles rasgavam suas vestes, porque era uma prática lá na época, né? Rasgar as vestes. Acho que hoje nós rasgamos nossos corações, né? Nossas mentes, nossa segurança, ou que a gente se apoia nessa vida. Para no momento que tinha os versículos que eu queria falar aqui, mas vou falar, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, diz assim, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, capítulo 10, olha o que diz, impressionante, diz assim, porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos. Olha só, a palavra de Deus está falando, não se compare, né?
Está lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos. Essa ideia de eu estar comparando, né, com outras pessoas, ou mesmo dentro da igreja, no trabalho, onde for, não, a palavra de Deus está nos ensinando. Medindo-se consigo. É impressionante essa palavra. Medindo-se consigo mesmo, ou comparando-se consigo mesmo. E aí diz que revela insensatez. Poxa vida, como é bom saber essas coisas, porque é isso que vai manejar meu interior, é isso que vai fazer eu andar motivado, né? Nós queremos tanto andar motivado, mas a motivação não é algo que eu quero e que eu vou buscar e ela vai ficar latente, mas ela tem que ser algo tirado de mim, para que eu esteja motivado. Eu não vou acrescentar nada dentro de mim para que me motive, porque o que tem dentro de mim não é bom. O Senhor tem falado que Paulo escreveu, está escrito ali, o que eu faço, o que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Isso é bom? Não. Agora, como é que eu vou andar feliz, motivado, alegre? E falando em motivação, eu estava conversando com o Marquinho sábado, eu estava bem desmotivado, eu estava lutando comigo mesmo, meus pensamentos, orando e lutando. Falei para o Marquinhos, quase queria escapar desse momento aqui. Marquinhos, eu não vou poder ir, eu não estou legal. E aí, Marquinhos, não, você vai, que estamos fracos, somos fortes. O Senhor quer te usar. Olha, isso é que é motivação. É o irmão pegar e te levantar, te animar. Ele não falou para mim, João, seu cabelo, sei lá, tá. Não, ele não me elogiou em nada, só falou que é assim que funciona. E pela graça de Deus, está aí, estou aqui, o Senhor me trouxe aqui, né? Me trouxe, pela graça de Deus. Então é isso, nós estamos olhando um para o outro, carregando nas costas, ajudando. Às vezes você olha para o irmão, parece que ele está bem. Ele olha para ele, será? Ele quer, às vezes, um ombro, quer escutar, ou quer falar. Nós falamos muito, escutamos menos. Às vezes nós precisamos só ficar calado. Deixa o irmão falar. Não te retribua já as respostas, trazendo tudo, porque é isso que nós somos como crentes. Nós achamos que conhecemos a Bíblia toda. Hoje alguém fala uma palavra, nós já respondemos. Deixa ele falar, deixa ele abrir seu coração. Não é assim que os psicólogos fazem para tratar as pessoas? Onde que aprendeu os psicólogos? Não foi na faculdade, foi pela própria suficiência de Deus que instruiu esses homens profissionais a fazerem isso. Há outro ponto importante, aprecie aquilo que Deus tem feito na vida de outras pessoas. Isso é um exercício. Aprecie o que Deus tem feito na vida de outras pessoas. Isso é importante. A gente sempre está apreciando o que nós estamos fazendo e aí já posta. Não é errado, posta lá, fica bonitinho, mas isso não pode fazer do seu ego algo extraordinário, em que queira likes, quer tantas pessoas lá curtindo, aí ninguém curte, ninguém ouve, ninguém retorna, e agora ninguém me escuta e aquilo cai. Não, a gente tem que apreciar o que os outros também, que Deus tem feito na vida deles, tá? Nós vemos aqui em Efésios capítulo 3, 20, 21, falando sobre isso. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente, mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Tá? Então, ele é poderoso para fazer isso. E é na vida de todos, não é só na minha vida. Eu não oro, eu vou orar hoje sabendo que isso funciona na minha vida, mas ela funciona na vida de todos. Né? Isso é importante. A outra observação é que seja grato com aquilo que você já tem. Lembra que aqueles trabalhadores estavam desocupados, foram de madrugada, certamente foram de madrugada também, ficaram, quando 6 da manhã, já estava pronto para trabalhar, e tiveram emprego ali, tiveram a sua ação de dia. Você é grato, trabalhar o dia inteiro, animado. Isso não importa se é segunda-feira, se é domingo, se é até domingo não, domingo do Senhor, não podemos esquecer, né? Eu já estou classificando tudo. Mas se é necessário trabalhar no feriado, se tem que trabalhar fora de hora, tem que resolver um problema da empresa ou resolver um problema da sua empresa. Domingo mesmo, domingo não, domingo é do Senhor, nós temos essa responsabilidade de guardar o domingo para que a gente sirva o Senhor, lhe deu esse domingo de descanso para servir a Ele. Mas, no demais, nós temos que estar disposto
mesmo ali, meio sentindo que não está cansado, que está com a dor, toma um remédio, resolve, dorme um pouquinho, toma um relaxante, mas levanta, toma um banho e seguir em frente. Então, seja grato com aquilo que você já tem. Essa questão de seja grato com aquilo que já tem uma frase que diz assim: você é aquilo que você ama. Preste atenção nessa frase. Você é aquilo que você ama. Olha que coisa impressionante. Então, presta atenção. Eu amo o quê? Agora. É o que eu amo. Você é isso aí. Eu sou isso aí. Cada um de nós. Então, essa é uma característica que vai revelar mais as nossas personalidades. Então, você é aquilo que você ama, né? Se você ama, não que eu gosto, né? Tem um time que eu gosto, mas você ama o futebol demais, exageradamente, você é aquilo ali, né? Se você ama a palavra de Deus, se você ama Deus mesmo, se ama Cristo, ama o Espírito Santo que intercede por nós, nossas orações, você vai ser aquele cristão que a Bíblia está revelando, eu, você seremos. Falo você, mas eu estou falando para mim também, né? Então, nós vemos aí, e tem um versículo que também nos ensina sobre isso, Eclesiastes 5,19 diz assim: quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, olha o que diz em Eclesiastes 5,19, quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, né, as duas juntas, ele deu poder para deles comer, né, e receber a sua porção e gozar, ou seja, desfrutar daquilo ali. Olha o que o Senhor diz para aqueles que, diz assim, e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. É Deus que deu a riqueza, os bens daquelas pessoas, se você pensar, eu merecia, e aí corre atrás de loteria, e corre atrás de sorte, e tarô, aquelas coisas aradas todas, mas é dom de Deus, não vai ser dom dado por nada disso, horóscopo ou qualquer outra coisa. Então nós vemos, dom de Deus, se Deus quer dar, Ele vai dar. Não adianta se você não vai. Mas então, se Deus não vai me ter dom de ser rico e ter bens, eu vou ser feliz. Não. Lembra-se do jovem rico que chegou na presença de Cristo e guardava todas as leis, os mandamentos, e pergunta para Cristo: o que devo fazer para receber a vida eterna? E Cristo fala: guarda os mandamentos. Ué, isso eu guardo, eu estou bem aí. Aí ele falou: mas falta uma coisa, falta uma coisa. E aí vem a pergunta para nós: o que falta para mim e para você? Né? E aí ele fala: vai, vende tudo e dá aos pobres. O Senhor não está pegando a riqueza dele e fala: não, você vai ser pobre, miserável, vai ficar dependendo dos outros, pedindo esmola. Não. É porque ele apoiava seu coração no dinheiro. E às vezes nós não precisamos nem ser ricos, ter bens. E nós podemos apoiar nosso coração no dinheiro, ou mesmo as coisas bens, e aí através disso nós sentimos felizes porque não temos. Então, tanto faz aquele que apoia não tendo, como aquele que apoia que tem. Então, é importante a gente ser grato com o que nós já temos. E confie plenamente em Deus, mesmo quando a vida lhe parece injusta. Confie plenamente em Deus, mesmo quando a vida lhe parece injusta, porque nós vemos na parábola que eles pensaram, né? Então, a gente tem que pensar sobre isso, né? Apesar das circunstâncias, das necessidades diárias, às vezes elas não estão sendo respondidas, ou a dignidade humana, por falta de trabalho, pode ter afetado, mas confiar em Deus, mesmo quando a gente pensa, entre aspas, que a vida parece injusta. Livro de João, capítulo 16, 33, diz: estas coisas eu vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Então, vemos João, no livro de João, Deus nos ensinando: estas coisas vos tenho dito para que tenhais o quê? O quê? A palavra paz. Em quem? Nessas coisas todas terrenas? Não, em mim, no Senhor. E diz ainda: no mundo passais por aflições. Nós conhecemos bem essa palavra, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, diz o Senhor. Mas é nele que nós
nós colocamos a nossa... Marquinhos falou, João, seja breve. Eu vou finalizar com 3 pontos aqui, rapidinho, tá? E o primeiro ponto a considerar de tudo, primeiro ponto, não somos merecedores de nada. Tá? Não somos merecedores de nada. Tudo que eu tenho, ou você tem, nós não merecemos, não. Tudo que nós temos é a graça de Deus, é a sua bondade, misericórdia. Tem um versículo que diz assim, numa oração, eu gosto muito, todo dia eu faço. Eu lembro de manhã e lembro à noite, diz assim, de manhã eu anuncio a tua misericórdia, e à noite eu anuncio a tua fidelidade. Então, de manhã, quando eu levanto, eu não sei como vai ser meu dia. E eu vou debaixo da misericórdia, bondade e graça de Deus. Não por meu mérito, eu não sei nada, não sei daqui um segundo como vai ser minha vida. E à noite eu olho para trás, eu olho o dia de hoje, eu deito na cama, aí quando me ajoelho para orar e agradecer ao Senhor, eu vejo que Ele proveu tudo. Não me deixou faltar nada, eu sei que tem acontecido isso com todos que estão ouvindo essa mensagem. E a sua fidelidade foi porque Ele disse, né? Que seria fiel às suas palavras. Nós não fomos salvos para sofrer nessa terra, né? Nós fomos salvos para viver uma vida plena na eternidade, mas agora, em Cristo. Porque Ele está aqui, né? Ele disse que onde eu estou, 2 ou mais estarei, Ele está aqui. Então, nós temos essa... Então, o primeiro ponto é esse, não são merecedores de nada. Aqueles trabalhadores estavam na praça esperando, desocupados, e eles receberam a graça de ser chamados os primeiros, né, foram chamados. O segundo ponto, seja grato que você tem, que nós já falamos sobre isso, e eu acrescentei agora vindo para cá, e faça a sua parte. Qual é a parte que você tem que fazer? Faça a sua parte e pronto. Deus já te deu a estrutura, habilidades, ou qualquer outro conhecimento, para você fazer a sua parte, em qualquer coisa, eu estou falando. Se você pensar agora na família, no trabalho, na igreja, em tudo, faça a sua parte. Em 2 Coríntios 3, 4, 5 diz assim, e aí nós vamos entender por que é que tudo vem do alto. Nada que nós temos é nosso. Eu que fiz, eu construí. Não. Nós vamos entender através desse versículo. 2 Coríntios, capítulo 3, 4, 5. E é por intermédio de Cristo, vamos prestar atenção bem nessas palavras, e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Veja bem. E aí nós vamos no versículo 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partíssemos de nós. Veja bem. Como se partisse, não partiu de mim, nem de qualquer um que esteja ouvindo, ou vivendo essa terra aqui, né? Pelo contrário, e aqui vem uma palavra extraordinária, impactante, que ela é necessária nós nunca esquecermos. A nossa suficiência vem de Deus. Isso acaba com todos os pensamentos dos quais nos coloca em dúvida, ansiedade, medos, tudo vem de Deus. E o terceiro ponto, o último, Deus é bom e justo. Lembre-se disso. Deus é bom e justo. A parábola nos revela isso. Cristo falou isso. Desde Gênesis e Apocalipse ele tem sido bom e justo. Né? Nós vemos a palavra sendo, desde que o homem pisou na terra, a palavra está sendo anunciada. Ele está sendo justo com os homens. Anunciando o pecado, a sua consequência e o seu destino. Sendo justo, está aqui. E sendo justo, mais ainda, pela sua graça, enviando Cristo, que se fez como um de nós, como homem, com as mãos foram talhadas, os pés ao seu lado. Está lá na eternidade da mesma situação, com as mesmas características. Um Deus que se fez homem, 100% Deus. Ele está à destra de Deus. E, ao mesmo tempo, está em todos os lugares. Que maravilha nós podemos ter, viver o tempo todo pensando nisso. É claro que chega amanhã, vem as preocupações começam... Mas não pode fazer com que nem aquela parábola dos terrenos, né? Que é aquela que vem as espinhas e as preocupações desse mundo. Não.
Nós somos, com a graça de Deus, aquele terreno em que foi semeada a boa semente que deu 100 por 1. E então Deus é bom e justo. E aí eu quero terminar com Mateus 20:15, que é da parábola. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Então, meus irmãos, essa parábola tem me ajudado a pensar muito nas vicissitudes da vida, nas questões pessoais, de luta, de embaraços, e é se entregar mesmo, é baixar a cabeça e sobre os joelhos e declarar: eu preciso de ti, Senhor, eu preciso de ti. E ele é nossa suficiência, e minha suficiência não vem dele. E essa noite é isso que o Senhor nos trouxe, Marquinhos. Boa noite, irmãos. É uma benção estar com todos, tá? Coração feliz aqui por participar desse momento. Realmente Deus é bom, né? Eu me converti com 7 aninhos, estou com 60, então 53 anos, né? De crente. E se você aceitar Jesus Cristo hoje, você vai receber o mesmo Jesus e todas as bênçãos. As mesmas bênçãos que eu recebi há 53 anos atrás, você vai receber as mesmas bênçãos hoje. Né? Você acha que você está atrasado, mas você está recebendo todas as bênçãos. O tempo é a lei do reino, está na mente de Deus, não está na nossa mente. É a mente de Deus santa, pura, né? Que é misericordioso, longânimo. Então tem muitas bênçãos e muito boa a palavra do João, né? Mostra que nosso coração que é ruim, queremos estar comparando as pessoas, queremos ser mais que os outros, e que achamos que merecemos mais que outros, né? Mas Deus dá a cada um como Ele dá a sua vontade, né? Conforme Ele tem no seu coração. E em Jesus Cristo temos todas as bênçãos. E você pode também ter hoje todas as bênçãos em Jesus Cristo, mesmo achando que está chegando atrasado, tá bom? Um abraço, que Deus abençoe essa palavra, e na próxima quinta-feira, Deus mediante, Deus da frente, nós vamos ter, estou convidando o pastor Eliseu, e se ele for possível, ele vai estar aqui na próxima quinta-feira. Abraço e boa noite para todos. E aqui encerramos o Toque do Dia.